Bom dia, guerreiros e guerreiras. Começando aqui mais um episódio da saga Todos os Dias da Residência. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe para não perder nenhum conteúdo. Hoje é uma sexta-feira, dia 17 de julho de 2026. E ontem eu estava de pós-plantão. Hoje está um dia bem frio, com muito vento. E vamos lá para o hospital. Vamos lá, galera. Dei sorte de estacionar aqui na reitoria. Vamos começar o dia pedindo a proteção de Deus para que a gente consiga encarar os desafios e vencer os desafios do dia. Poder ajudar da melhor maneira possível as pessoas a cruzarem o nosso caminho. Hoje um dia está bem, com bastante vento. E está bem frio, mas está bem ensolarado. Então vamos lá. A princípio hoje no mapa eu não estou pela manhã. Caso apareça alguma urgência ou cesárea, que hoje é o dia mais propício para isso. E à tarde eu tô na endoscopia. A princípio só tem uma, mas o cara que realiza o exame ele sempre coloca mais. Então vamos lá, atravessando o portal. E aí, galera, outro dia aqui, já fiz a tosa e vim aqui comentar com vocês como é que foi essa sexta-feira. Sexta-feira bem burocrática, porque como eu tava de 12 horas, né, a gente tem o dia do plantão, aí tem 24 horas de pós, e quando a gente volta a gente fica de 12 horas. Então é de 7 às 7. E aí eu cheguei de manhã cedo, eu não tava escalado a princípio para nada, tava para as urgências, né? E à tarde eu tava escalado para uma endoscopia. Aí de manhã apareceu para fazer uma sedação para uma biópsia hepática. Fui lá, fiz a sedação, foi bem rapidinho. Questão de acho que 10 minutos foi resolvido tudo, né? Da sedação, a biópsia e a paciente acordar e ir para RPA. Foi tudo bem. E depois da biópsia, apareceu uma cesárea. Fui lá, fiz a cesárea também, deu tudo certo. E terminando a cesárea, aí começou a minha parte burocrática lá na RPA. Eu tava com 2 pacientes entubados, aguardando vaga de UTI, estavam bem graves. Um é um paciente de 85 anos que teve um abdômen agudo inflamatório, ou seja, ele estava com alguma infecção na barriga e evoluiu com um abdômen agudo perfurativo. Essa inflamação piorou tanto a ponto de estourar o intestino dele e aí caiu cocô para a barriga. Ele estava com peritonite fecal, que a gente chama. E aí, na quarta-feira de noite, eu estava de plantão, o pessoal da cirurgia ligou querendo abordar essa peritonite. Mas o paciente tinha muita doença, hipertenso, diabético, marca-passo, doença arterial oclusiva, que é quando a placa de gordura fica espalhada por todo o corpo, principalmente na perna. Então, assim, era um quadro bem difícil mesmo. O paciente estava já com nora 18 e melhora, fazendo esforço respiratório. Então, assim, um quadro bem grave mesmo. Aí o pessoal da cirurgia na madrugada decidiu não abordar. E tá bom, não vamos abordar, vai ser paliativo. Tudo bem. Aí na manhã de quinta, decidiram que ia abordaram o paciente. Aí ele tava comigo lá na sexta-feira, aguardando vaga de UTI. E uma outra paciente, era uma paciente de 37 anos, foi um politrauma, um acidente de carro versus moto, que a gente fala, né? Carro versus moto, é carro e moto. Ela na moto e ela bateu num carro. E ela bateu e, segundo o relato da ficha lá, ela foi jogada para longe da moto, né? Foi lançada durante o acidente. Chegou no pronto-socorro parada, né? Parada cardiorrespiratória. Foi feita ali as medidas para ela. Foi colocado 2 drenos nos tórax para poder tirar o que tivesse ali, porque se tem ar ou se tem sangue, o pulmão ele não expande, a pessoa não consegue respirar, né? Então foi feita a drenagem torácica bilateral
20 minutos de reanimação, ela voltou. Quando ela voltou, o pessoal instalou droga vasoativa, que é a noradrenalina, colocaram a 250 ml hora de nora. Tava praticamente trocando o sangue pela nora, ela não tinha mais sangue, né? Subiu na madrugada de quinta para laparotomia, para abrir a barriga, porque ela tava com um trauma hepático. E aí, depois de tudo isso foi no pronto-socorro que eu tô contando, né? Subiu pro bloco. Quando abriram a barriga tinha mais de 3 litros dentro do abdômen. Drenaram e resolveram que tava sangrando, que era o fígado, né? E ela foi lá pra RPA aguardando vaga de UTI também. Então ela tava bem grave, ela tava usando noradrenalina e vasopressina. São 2 drogas que a gente utiliza quando quer manter a pressão da pessoa estável, porque ela tá em choque, né? Noradrenalina, vasopressina, foi feito bicarbonato para tentar resolver a acidose que estava no sangue dela, né, por conta de todo o trauma. Bicarbonato, vaso, a gente mexeu na ventilação e assim, estava hidratando bastante por ela estar em choque, né? Foi feito quase 4.000 ml de soro e mesmo assim ela estava muito taquicárdica. O coração estava batendo muito rápido, que era para tentar compensar todo esse trauma que ela estava tendo. Então, é uma paciente muito, muito grave também. Isso aí era o que eu tinha para resolver, né? Aí, a manhã toda, eles dois permaneceram lá na RPA comigo. Aí eu fui vendo gasometria dela, que a gente tira sangue da artéria para ver como é que tá o pH, como é que tá o CO2, para tentar corrigir o distúrbio que tem, acidose metabólica, que é quando todo o organismo tá ácido. O pH normal era de 7,35 a 7,45, dela estava de 7,17. Mexemos na ventilação, pedimos exame. O sangue dela veio bom, VHB de 12, mas durante a cirurgia foi feita transfusão maciça. O que é essa transfusão maciça? É pegar tudo que temos, sangue, plasma, plaqueta, transfundir. Então foi feito 2 concentrados de hemácia, que é sangue, 2 concentrados de plaqueta, para repor as plaquetas que ela perdeu com sangue, perdeu com tudo, e plasma, que é todos os fatores de coagulação, para que ela volte a funcionar, né? E assim, como é paciente nova, né, a gente investe bastante, porque tem alta chance de melhorar, né? Não sei como é que se deu esses últimos 2 dias aí. E a gente fica na torcida, né? Aí depois da cesárea, aí terminou, era 11h50 por aí, fui almoçar e a enfermeira da RPA falou que saiu as 2 vagas da UTI. Então eu tinha que transportar os 2 pacientes, né? Aí eu falei, primeiro a gente vai transportar ela, depois a gente leva ele. Que dos 2 ela era mais grave, realmente, né? O outro tava grave também, mas ela tava bem mais. Aí eu sei que tá, vamos organizar aqui, mas eu tenho que esperar a autorização lá da UTI. Aí tudo bem, né? Isso era 15 para 1 e 1 hora eu tinha uma endoscopia agendada no mapa. Aí eu falei, acho que dá tempo de fazer essa endoscopia, que a endoscopia é 10, 15 minutos. Se não tiver nenhuma outra também, né? Que às vezes tem uma no mapa e na verdade tem mais 3, 4. Aí fui lá pra sala da endoscopia, preparei as coisas, deixei tudo preparado. Aí deu 1 hora, 1h15, 1h20, 1h30, 1h40 e não chegava ninguém. Aí a enfermeira veio falar comigo, Trajano, vamos descer. Eu falei, então bora. Aí avisei a enfermeira da sala da endoscopia, ó, vou descer o paciente e aí eu volto. Aí ela, tá bom. Aí fui, desci com ela pra UTI, passei o caso e vamos ver como é que ela vai estar. Amanhã eu vou procurar ela na UTI e aí trago notícias pra vocês. Amanhã, segunda-feira, dia 20 de julho. Aí desci ela, voltei lá pro bloco e fui lá na sala da endoscopia, né? Tudo vazio também.
Até a enfermeira que estava lá tinha sumido. Eu falei, acho que não vai ter, né? Aí preparamos para descer com outro paciente, o de 85 anos, da barriga perfurada. Descemos com ele, aí eu voltei de novo na sala da endoscopia. Nada também. Tá bom, não vai ter. Aí voltei para RPA. Tinha que dar alta lá para os pacientes das cirurgias da manhã e da tarde. Isso aí já era 3 e pouquinho. Aí fui avaliar os pacientes, dei alta para quem já tinha condições de alta. E teve uma paciente lá da coloprocto. Ela foi fazer uma cirurgia de retirada de hemorroidectomia. Só que ela chegou com a pressão 250 por 190. 25 por 19 de pressão. Obviamente cancelaram, né? Não tem condição, ia sangrar muito, aumenta o risco de mortalidade, tudo. Só que a paciente ela não queria ir embora, ela queria fazer a cirurgia. Aí lá vai eu discutir com ela, discutir assim, conversar, né? Explicar o quadro dela, que ela não poderia fazer a cirurgia por causa da pressão, que aumenta os riscos de AVC, de infarto e outras consequências. Expliquei para ela, ela não queria ir embora. E depois a gente conversei com ela umas 3 vezes, ela mudou de ideia e queria ir embora. Mas eu falei, com essa sua pressão, a senhora não consegue ir embora ainda. Aí a gente fez as medicações para ela e de 25 por 19 baixou para 20 por 11. Aí eu falei, ainda não consigo lhe liberar. Ela começou a fazer confusão, chama o seu responsável aqui, porque isso é um absurdo, eu não sou nem do município. Aí eu falei, eu vou ver com o serviço social o que é que eu consigo organizar, mas assim, ó, se a senhora quiser ir embora, eu não aconselho. Mas a gente marca como evasão aqui e a senhora vai embora. Ela, tá, mas e aí, como é que eu vou voltar pro município? Se eu não tenho transporte, o transporte já foi. Então era mais um pepino para resolver, né? Além de eu estar conversando com essa mulher, uns 45 minutos ainda tinha que resolver isso. Aí liguei no serviço social, ninguém atendia. Aí até que medi a pressão dela de novo, aí deu 16 por 10. Aí beleza, 16 por 10 dá pra liberar. Aí ó, com essa pressão eu consigo te liberar. Tá, mas aí como é que eu vou embora pra casa? Aí essa parte eu vou pedir pra senhora ir lá no serviço social resolver. Tentei ir lá 3 vezes, não consegui. Mas assim, da nossa parte aqui, a senhora tá segura pra ir pra casa. Se a senhora tiver algum parente, conseguir lhe buscar, ou o carro da prefeitura, aí tem que organizar com o serviço social. Aí eu sei que eu dei alta pra ela e o pessoal do serviço social foi lá com ela, conversou e deu tudo certo. Eles conseguiram o transporte pra ela. Só que até eu resolver tudo isso, falar com o serviço social, dar alta, pedir pro serviço social de novo, já era 5h40. Fora as outras altas que eu tava dando na RPA também. Então assim, o dia pra mim foi uma sedação e uma cesárea. E a tarde foi só burocracia. Descer 2 pacientes pra UTI e ficar resolvendo as coisas da RPA. Aí até que deu 7 horas e acabou. Aí eu vim pra casa. Então foi isso, galera. Foi um dia bem maçante, assim, psicologicamente, para resolver os problemas, mas fico feliz que os problemas foram resolvidos. Então continue acompanhando aí para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Falou, abraço, sucesso aí. Tchau, tchau.